No século XVIII, tudo que era exótico e oriental fascinava completamente os europeus. Podemos ver as influências do orientalismo na decoração, na música e também na moda. E o banyan, que era um traje inspirado pelos kimonos japoneses, é um ótimo exemplo dessa mania orientalista dos anos 1700. Se você está caindo aqui de paraquedas e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora, pesquisadora e mentora do Traje Brasilis. O Traje Brasilis é um projeto de pesquisa que se dedica a descobrir e recriar o que os brasileiros de outras épocas vestiam. Nesse momento, estamos nos dedicando ao final do século XVIII, estudando os trajes retratados nas aquarelas de Carlos Julião. E é de uma dessas figuras que vem a inspiração para o meu banyan e para o vídeo de hoje. Na Europa, o banyan era considerado um traje informal, do tipo que você usaria enquanto estivesse relaxando em casa. Eles podiam ser feitos em seda, geralmente estampada, mas também em algodão. Também era comum que os tecidos fossem produzidos diretamente na China e na Índia e exportados para a Europa. Aqui no Brasil, o banyan era chamado de quimão, e não, ele não era um traje informal. Ele aparece em relatos do século XVIII como sendo uma peça fina, que era usada em público. E nas aquarelas de Carlos Julião, nós vemos o quimão sendo usado principalmente pelas mulheres. Para esse projeto, estou recriando este traje da figurinha 20. Apesar de o quimão aparecer liso na imagem, os modelos estampados eram bem mais comuns. Na verdade, eu ainda não encontrei um modelo original da época que fosse completamente liso. Só encontrei uma estampa parecida com as originais do século XVIII em tecidos de decoração. Então a minha peça foi feita com um brocado de decoração e forrada com um crepe de seda, os dois sintéticos e, ironicamente, fabricados na China. Quando eu fiz o meu quimão, ainda não tinha câmera. Então nesse tutorial eu vou fazer uma miniatura dele para vestir o Robespierre aqui. E mesmo na miniatura, vou mostrar todo o processo de modelagem e montagem dele. Bora lá? Hoje, esse rapaz aqui vai ajudar a gente a fazer um banyan em escala 1/5, para que eu possa mostrar para vocês como foi que eu fiz o molde e quais foram as costuras que eu usei. Então, vamos começar pela parte mais importante. A gente vai começar pelo molde. E o banyan é uma peça que precisa de poucas medidas, ele é muito simples de ser feito, apesar de ele parecer uma peça complicada à primeira vista. Então, a primeira medida que nós vamos tirar é o comprimento. Você vai medir daqui, bem na região onde fica a costura da sua camiseta ou da blusa, e você vai medir até a altura que você quiser. Os banyans europeus costumavam ser muito longos, mas os que a gente vê na obra do Carlos Julião, usado por mulheres, eram um pouquinho mais curtos. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, na medida da canela do meu boneco, que vai dar 23 centímetros. A próxima medida que você precisa é a largura do tórax. Então, para tirar essa medida do tórax, você não precisa fazer com a fita métrica bem apertada, ela pode ser mais frouxinha, porque o banyan não é uma peça justa no corpo. Então, a medida do meu boneco vai dar 14 centímetros e meio com a fita frouxa. E, por último, a terceira medida que você vai precisar é o comprimento da manga. Mas para que a manga não fique muito curta, você precisa colocar o braço na posição de Napoleão, que é essa aqui. Opa! Mais ou menos assim, tá? O boneco não vai ficar exatamente nessa posição, porque a articulação dele não deixa. Mas é mais ou menos a posição do Napoleão Bonaparte. Isso aqui é importante porque como a gente tem o cotovelo, se eu medir a manga com o braço esticado, toda vez que eu dobrar o meu braço, a manga vai ficar muito curta. Então vamos medir com o bracinho dobrado. Como é que você vai medir a manga? Da base do seu pescoço, passando pelo ombro, contornando o seu cotovelo até o comprimento que você quiser. E aí o que acontece? Tá vendo a posição da fita? Quando eu estico o braço, a minha manga desce mais um pouquinho
e aí não fica aquela manga curta que deixa tudo à mostra. No caso da figurinha que eu tô recriando, a manga não é muito longa e ela ainda tem um punho, então eu vou fazer ela mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo de uma manga 3/4, que vai me dar 13 centímetros. E agora eu preciso tirar, a largura da minha manga. Meu manequim tem o braço fininho, ao contrário de mim, então nós vamos ter 5 centímetros de largura. Essas são as medidas no manequim e eu vou fazer nas medidas dele. O manequim tem exatamente 30 centímetros de altura e eu tenho 1,51 m, então basicamente eu estou trabalhando com uma escala 1/5. Tudo que eu estou fazendo aqui no manequim eu fiz para mim com essas medidas, principalmente de comprimento e largura, multiplicadas por 5. Agora, como é que a gente vai organizar as medidas aqui no papel? Então, as medidas que eu estou usando. Você vai pegar a medida do comprimento do corpo e você vai multiplicar por 2. No meu caso, aqui, a medida total vai dar 48 centímetros. Essa medida de 48 centímetros, ela cobre o manequim de fora a fora. Deixa eu pegar 48 centímetros aqui. É isso aqui. É o comprimento total, frente e costas. Porque ele vai ser cortado numa peça só. O modelo de banyan que eu vou ensinar para vocês não tem costura de ombro. Na largura do tórax, eu vou pegar o total do tórax, eu vou somar 10 centímetros pro meu manequim, tá? Pro meu boneco. Você vai escolher quanto você quer somar aqui, porque isso é o que vai deixar o banyan mais folgadinho no corpo. Eu vou somar 14,5 com 10 centímetros. E vou dividir por 4, porque eu vou trabalhar com medidas em 1/4. E isso vai me dar algo em torno de 6 centímetros. Eu vou colocar 6,5. Vou repetir. Para a largura do meu molde, eu vou pegar a medida do tórax e adicionar 10 centímetros. Essa medida de 10 centímetros, ela foi pensada para o meu boneco e ela é para deixar a peça um pouco mais folgada e mais confortável, considerando que o banyan vai ser usado com outras roupas por baixo. Então, você pode acrescentar quanto você quiser para deixar a sua peça mais folgada ou mais justa. Eu vou somar esses dois valores e vou dividir por 4. No meu manequim, isso vai dar a medida aproximada de 6,5. Na verdade, deu 6,125, mas eu vou arredondar para cima para ficar mais folgadinho. O comprimento da manga, nós vamos usar a medida total, 13 centímetros, e a largura da manga. Para o meu manequim, eu vou adicionar 2 centímetros, o que para um boneco desse tamanho é coisa pra caramba. Mas você vai adicionar quantos centímetros você quiser para deixar a manga mais larguinha. A manga do banyan é cortada completamente reta, então não deixa ela muito larga, porque senão o punho vai ficar muito grande e ele vai ficar um pouco desproporcional para o restante da sua roupa. Para o meu banyan, eu acrescentei 10 centímetros na manga e foi o suficiente. No meu manequim, no meu bonequinho, isso vai me dar a medida de 7 centímetros de largura de manga. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que a gente vai cortar este molde. Eu comecei separando aqui um bloco com o comprimento da frente, 24 centímetros, e separei esse pedaço todo. Eu vou fazer com vocês só o molde tirado pela frente, porque frente e costas são cortadas iguais no banyan. E depois eu vou mostrar para vocês como é que você pode duplicar esse molde para cortar ele num painel só. Uma coisa muito importante, para fazer o meu banyan para o traje Brasilis, eu escolhi respeitar a largura das sedas da época. Embora eu tenha comprado um tecido de cortina que tem quase 3 metros de largura, eu dividi ele em painéis. A média de largura de uma seda de fabricação europeia ou
as sedas orientais feitas para consumo no mercado europeu era de 80 a 85 centímetros, porque essa era a largura média que os teares da época permitiam fazer os tecidos. Só para vocês terem uma noção, para quem está começando na costura, um tecido comum, tipo uma tricoline, dessas de fazer máscara, ela tem de 1,40 a 1,50 de largura, isso é quase o dobro da época. Então, para conseguir deixar o molde e o banyan o mais próximo possível da época, eu dividi o meu tecido em painéis de 85 centímetros. Só que como eu estou trabalhando com manequim, eu fiz a escala, eu dividi 85 centímetros por 5 e eu tenho 17 centímetros, que é a largura que os painéis, que seria a largura de tecido que eu vou ter disponível. Nós vamos ter 17 centímetros de largura para cada lado, ou seja, isso vai nos dar 34 centímetros de largura no total nesse banyan. Então, vou mostrar para vocês como é que eu vou traçar o molde. Separei aqui os 24 centímetros de comprimento da frente e eu vou traçar o molde sem margem de costura. Eu já separei a metade dessa largura total que eu tenho e eu vou marcar os 17 centímetros que eu tenho disponíveis para trabalhar. Então, eu vou pegar aqui a minha fita. Aqui eu vou fazer só 1/4 do meu molde. Então, marquei. Essa é a medida que eu tenho para cá. Esta é a medida que eu tenho para cá. 17 centímetros. Isso aqui é o espaço que eu vou ter para trabalhar no meu molde. Eu já vou aproveitar e vou marcar aqui também. Isso aqui é o espaço máximo que eu tenho de tecido para cortar. Então, tudo que eu for fazer no meu molde, eu vou fazer aqui dentro. Essa parte e essa parte aqui, a gente esquece. A gente vai considerar que aqui, assim, é onde eu tenho, onde seria o meu ombro. Então, a partir daqui, eu vou marcar a largura da minha manga, que é 7 centímetros. Só que esses 7 centímetros é a largura total da minha manga. E essa parte aqui, eu tô fazendo só a frente, então eu tô fazendo só metade da manga. Eu vou marcar 4 centímetros aqui. Que isso aqui é a largura da minha manga. Dividido por 2. Aqui. Eu vou marcar o comprimento total da minha manga. Tem alguma coisa errada aqui. Ela não pode ter 13 centímetros, é impossível, senão isso é o meu tecido inteiro? Não, não tem como. Eu vou marcar aqui a minha manga, só que eu vou diminuir um pouquinho essa manga, porque eu acho que ela vai ficar muito comprida. Então, eu vou fazer ela com 10 centímetros. Aqui, eu tenho que ter a largura do meu tórax, pelo menos. Isso aqui é o que eu vou ter. Aqui embaixo, neste ponto,
é a largura máxima do meu tecido. Eu vou precisar ligar essas duas partes. Sim, ele fica realmente uma coisa enorme, ele é super aberto embaixo. Então, vamos ligar essas duas aqui. Só que se eu deixar essa linha assim, vai ficar muito esquisito embaixo do braço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar essa linha. Eu vou pegar uma caneta preta para mostrar para vocês como é que eu vou arredondar essa linha. Eu vou fazer isso aqui com ela. Até para que fique mais confortável na hora de vestir. É uma coisa mais parecida com a curva que a gente tem de um hobby moderno mesmo, aqueles hobbies de usar depois do banho. Aqui embaixo, eu não posso deixar isso aqui também, porque senão ele vai dar um bico na hora de fazer a barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar aqui embaixo também. Vou fazer isso aqui. Que é essa linha preta que eu estou fazendo. E, gente, eu vou deixar todas as instruções desse molde também no blog, tá? Caso não fique muito claro para vocês. Então, aqui eu tenho o meu tórax, ele vai ficar folgadinho. E aqui eu tenho o comprimento total dele. Porém, a gente tem um pequeno problema. Isso aqui é 1/4 dele, o que significa que você vai cortar isso aqui com tecido dobrado. Eu já vou mostrar para você como é que funciona. E nós precisamos fazer o encaixe do pescoço também. Então, como é que nós vamos fazer? Para o encaixe do pescoço, a gente vai separar. Eu vou separar 1 centímetro aqui, mas você vai fazer. Eu vou separar 1,5 centímetro, na real, que é para ele ficar mais abertinho na frente. E aqui em cima eu vou separar 1 centímetro. Essas medidas dependem muito do quanto você quer que ele fique aberto na frente. E também depende muito da largura do seu pescoço. Algumas pessoas têm o pescoço mais fininho, então podem fazer larguras menores. E se você quiser ele mais caidinho no ombro também, dá para fazer a abertura um pouco maior. Aqui assim, eu vou fazer isso. Vou fazer uma curva e vou juntar aqui. E assim, eu vou contornar todo ele agora, para você ver como é que ele ficou, e teremos o nosso banhã. E temos o nosso moldezinho, crianças. Vamos colocar aqui em cima do nosso manequim para ver como é que ele fica. Não colocamos margem de costura, porque ela já tá aqui. Isso aqui é largo o suficiente para que vocês não precisem inserir margem de costura na hora de costurar a peça. Eu vou usar o mesmo tecido que eu usei para fazer o meu banhã em tamanho normal. Isso aqui é a sobra dele e acho que eu tenho o suficiente aqui para fazer os meus painéis. Então, eu já vou cortar, ó, para vocês verem, essa diagonal que vocês estão vendo aqui, é exatamente a diagonal de onde eu tirei a curva do meu. Ela fica com um formato meio triangular, metade de um triângulo. E eu vou tirar os meus painéis com 17 centímetros de comprimento pela 17 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento, porque ainda tem que fazer a barra. Bom, temos os nossos painéis. Como é que a gente vai cortar agora? Isso aqui tem o total do comprimento, frente e costas. Eu vou separar os painéis
Vou dobrá-los ao meio. E vou encaixar o meu molde em cima dele. Como eu já tô com as medidas bem certinhas, aqui em cima na dobra, eu vou encaixar ele bem certinho também. Eu não preciso deixar folga no tecido. Ele já tá bem grande. E aí vocês já vão descobrir por que eu não fiz a marcação da frente logo de cara. Se você tiver pesos de costura para usar, é melhor isso do que alfinetar o tecido. Dependendo do tecido que você estiver trabalhando, ele vai ficar muito marcado com os alfinetes. Quando eu cortei o banyan, eu fiz ele todo com pesos, porque essa seda sintética desfia com muita facilidade, ela puxa fio. E a última coisa que eu queria era que uma peça que vai ser apresentada num congresso futuramente pudesse ficar toda marcada. Se você tiver mesa para corte, que não seja de madeira, tipo a minha, você pode colocar todas as partes do tecido já dobradas e trabalhar com aquele cortador circular. Eu não me adapto muito bem com ele. Então, vamos cortar a nossa criancinha aqui. Lembrando que a gente não vai precisar deixar margem de costura, tá? Isso aqui é o que você vai ter. Você tem a frente e as costas juntas. Depois a gente vai abrir essa frente. Mas basicamente o que você tem é isso aqui. Eita, que minha manga ficou muito comprida, senhor. Isso aqui é o que você vai ter. Isso aqui vai formar o punho dele, que você pode fazer com uma entretela ou até usar um bucrã, que tem aqui em cima no card o link para você aprender a fazer em casa. O bucrã é uma entretela típica do século XVIII. Aqui a gente vai ter uma abertura. Numa escala natural, o caimento fica muito melhor, porque aqui ele é muito pequeno para que tenha o caimento correto da diagonal. Mas ele vira, inclusive, naturalmente aqui, cortado, em escala natural. Alguns baniãs eram forrados, outros não. Existem exemplos em museus de baniãs feitos de algodão que não eram forrados, mas o modelo que eu fiz é forrado em azul. O que eu fiz aqui com esse molde, eu vou fazer mais uma vez para fazer o painel das costas e vou fazer mais 2 vezes no forro azul. E aí você vai escolher uma parte para ser a frente, a que você quiser. Você só tem que lembrar de fazer isso de forma parelha nos dois, tá? Encaixa ele aqui assim, pega o seu giz e marca aqui e aqui, pronto. Lembra de arredondar aqui, é importante dar uma arredondada. Junto os 2 pontos. Eu vou até abrir o meu aqui um pouquinho mais para ele ficar mais bonito. Aí ele vai encaixar no bonequinho. Assim. Para unir os painéis, coloque direito contra direito e passe uma costura em toda a volta, deixando as barras abertas.
Aqui estou usando um ponto de alinhavo, mas você pode usar o ponto corrido ou até mesmo costurar a máquina, já que essa costura não vai aparecer no final. Desvire a sua peça e abra bem as costuras. Alinhave ou alfinete e passe com todo o cuidado. Você terá 2 painéis e agora nós vamos para a parte mais fácil, que é montar. Nós começamos unindo as costas, do pescoço em direção à barra. E para fechar esse quimão, vamos usar a famosa costura sem nome do século XVIII, que você aprende no link aqui em cima. Depois de fechar as costas, nós vamos fechar as mangas e as laterais de uma vez só, usando o mesmo ponto. Depois é só fazer a barra ao seu gosto e virar as mangas para mostrar os punhos coloridos, como na imagem da figurinha 20. Assim você está pronto ou pronta para curtir a quarentena no sofá de casa, mas com todo o estilo de um lord ou uma lady do século XVIII.